Bom, pessoal, então retomando, vamos analisar agora propriamente o direito fundamental à segurança. Bom, como se sabe, o artigo 5º da Constituição, ele traz 5 direitos fundamentais distintos. José Afonso da Silva fala em 6 direitos fundamentais. Um estaria implícito. Se nós somos o artigo 5º da Constituição, vamos lá, Constituição, artigo 5º. Olha o que diz lá no artigo 5º, caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, 1. Liberdade, 2. Igualdade, 3. Segurança, 4. E propriedade, 5. Então, esses seriam os cinco direitos fundamentais base para todos os demais direitos fundamentais. Então, todos os demais direitos fundamentais seriam desdobramentos desses 5 direitos fundamentais. O José Afonso da Silva, ele fala em 6 direitos fundamentais. Ele insere também a intimidade. Mas veja, parece que a intimidade ela pode ser colocada como desdobramento da vida privada, da vida íntima. Eu, portanto, entendo mais adequado aqueles 5 que estão ali estabelecidos. A intimidade, como dito, é um desdobramento do próprio direito à vida. Direito à dignidade, direito à privacidade, direito à intimidade, à vida privada, à vida íntima. Então, um desdobramento. Tá? Mas José Afonso da Silva trata não como 5 direitos fundamentais básicos, mas como 6 direitos fundamentais básicos. É o que a gente vai ver agora. Direitos individuais são direitos fundamentais próprios do homem indivíduo, porque titularizados e exercidos por pessoas individualmente consideradas em si, com a delimitação de uma esfera de ação pessoal. A respeito, considerando o artigo 5º, caput, infine, parte final da Constituição, o objeto imediato dos direitos individuais e das garantias constitucionais respectivas pode envolver vida, como destacado, liberdade, igualdade, propriedade, segurança e, para o José Afonso da Silva, intimidade. Para nós, como dito, intimidade ela acaba se inserindo dentro do direito à igualdade. Nós vamos analisar agora, especificamente, o direito à segurança e os seus desdobramentos. Importante, nesse momento, destacarmos que os direitos fundamentais eles são cumulativos, subjetiva e objetivamente. Significa dizer que cada indivíduo possui não apenas um direito fundamental, mas um conjunto de direitos. Essa é a cumulatividade subjetiva, não é a que nos interessa agora, mas os direitos fundamentais são também cumulativos objetivamente. O que significa dizer que cada direito fundamental possui diversas hipóteses de incidência. Por exemplo, nós podemos falar em direito de liberdade como liberdade de expressão, como liberdade de ir e vir. Nós podemos falar do direito e vamos analisar a segurança como direito à segurança pessoal, como direito, portanto, à segurança patrimonial, como direito à segurança jurídica. Ou seja, os direitos fundamentais são cumulativos objetivamente, porque os direitos fundamentais, cada direito fundamental, pode ser aplicado a situações distintas, comporta diversos desdobramentos. Nós vamos agora analisar a fundo e os desdobramentos do próprio direito à segurança. Então, começando a análise do direito à segurança, vamos lá. Direito à segurança. Os direitos individuais, como eu disse, são cumulativos objetivamente. Então, os direitos individuais cujo objeto imediato é a segurança correspondem
ao direito à segurança, com assento no artigo 5º caput, aquele previsto, portanto, na cabeça do artigo. Como nós vimos, lá no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então veja que aqui nós temos o direito à segurança como gênero. Então, direito à segurança como gênero previsto no artigo 5º caput da Constituição. Já o direito à segurança das relações jurídicas, agora já a espécie do gênero direito à segurança, nós encontramos, por exemplo, lá no artigo 5º, inciso 36. Então veja que agora já é o direito à segurança com um viés específico. O direito à segurança aplicável às relações jurídicas. Direito à segurança nas relações jurídicas. Artigo 5º, inciso 36. Olha o que diz lá. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Então, o ato jurídico perfeito, direito adquirido, a coisa julgada, são garantias, olha só, garantias do direito constitucional à segurança. Ou uma espécie, um desdobramento, ou um braço do gênero direito à segurança. Eu prefiro garantia do direito à segurança. Nesse ponto é importante, fazemos aqui uma distinção entre direito e garantia. Os direitos têm natureza declaratória. Declara-se o direito tutelado. Declara-se o bem jurídico protegido constitucionalmente. Já as garantias têm natureza assecuratória. As garantias constitucionais, fundamentais, são normas previstas na Constituição com o objetivo, com a finalidade de assegurar o direito. Então, perceba que a garantia ela tem um fim, qual seja proteger, assegurar, fomentar o direito. Então, eu tenho de um lado o direito, o bem jurídico constitucionalmente tutelado, e do outro, as garantias para assegurar, proteger, fomentar, dar efetividade aos direitos fundamentais. As garantias podem ser subdivididas em garantias institucionais, em garantias instrumentais, processuais e garantias materiais. As garantias institucionais são institutos jurídicos, poderes do Estado, que são estabelecidos na Constituição para proteger funções de Estado. Então, são as imunidades parlamentares, são proteção aos juízes, são garantias institucionais. Veja que essas garantias institucionais, elas indiretamente existem para a proteção de direitos fundamentais. Por exemplo, para a proteção do direito fundamental que o juiz vai garantir ao indivíduo. Então, ele tem uma proteção, um escudo, para que ele possa lhe garantir esse direito sem que ele seja ameaçado. Então, são garantias institucionais. São aquelas garantias conferidas aos poderes do Estado, às instituições, que elas possam melhor exercer suas funções e, consequentemente, proteger, fomentar os direitos fundamentais. Mas podemos falar em garantias ainda processuais ou instrumentais. São aqueles instrumentos processuais previstos na Constituição para a proteção de direitos fundamentais, para o fomento de direitos fundamentais, para assegurar o exercício de direitos fundamentais, por exemplo, os remédios constitucionais, o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de junção. E, por fim, temos as garantias materiais, que são normas de cunho substancial, material, mas que têm uma função diferente do direito em si. A função é proteger o direito. Nesse aspecto, nessa distinção feita, a inviolabilidade de domicílio, perceba, não é o direito em si, é uma garantia material de um direito, qual seja o direito à privacidade, o direito à intimidade. Então, o direito bem tutelado é a intimidade, o bem tutelado é a privacidade. Para eu garantir a privacidade, para eu garantir a intimidade,
eu crio, por exemplo, uma garantia substancial material, que é a inviolabilidade do domicílio. A coisa julgada nesse aspecto é uma garantia de um direito fundamental, qual seja, da segurança jurídica. O ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido, desculpe, são garantias ao direito fundamental à segurança. Então é sempre importante fazermos essa distinção. Tá? Vamos retomar o nosso quadro. Então, voltando, só para a gente não perder a linha, primeiro, direito à segurança, gênero, com fundamento no artigo 5º caput. Já, segundo, direito à segurança das relações jurídicas. Nós já poderíamos falar aqui em garantia substancial ou material, coisa julgada, ato jurídico perfeito, direito adquirido, seriam garantias materiais ao direito à segurança. Três, direito à segurança do domicílio. Direito à segurança domiciliar. Artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia, por determinação judicial. Então você tem aqui uma expressão do direito à segurança, mais especificamente, direito à segurança domiciliar. Temos ainda, logo abaixo, no inciso 12, direito à segurança das comunicações. Olha o que diz lá. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, comunicações telefônicas, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal. Então aqui eu tenho direito à segurança das comunicações pessoais. Temos ainda o direito à segurança em matéria penal, com fundamento no artigo 5º, incisos 37 e 67. Olha o que diz lá. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Agora, 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então, direito à segurança em matéria penal. Direito à segurança em matéria tributária. Olha aí. Com fundamento no 150, incisos 1 a 6. Olha o que diz lá. Sem prejuízo de outras garantias. Olha a palavra, hein? Olha o que eu disse para vocês. Na divisão que nós fizemos, direito seria o gênero segurança. Todos aqueles que nós vimos abaixo seriam garantias do direito à segurança. Então aqui, a própria Constituição fala garantia. Olha lá o 150 caput. Sem prejuízo de outras garantias, veja só, nesse caso, do direito à segurança nas relações tributárias. Então a garantia, olha só, é um instrumento para garantir, para assegurar aquele direito gênero. Segurança lá no caput. Aplicável agora às relações em matéria tributária. Então, novamente, 150. Sem prejuízo de outras garantias, grife, asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios, que aí vem, exigir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Isso é uma garantia relativa a esse direito de segurança. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Ainda, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver
instituído ou aumentado. B, cobrar no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. O princípio da anterioridade em matéria tributária. Esse princípio da anterioridade em matéria tributária nada mais é do que uma garantia ao direito à segurança em matéria tributária. Como falamos, os direitos fundamentais e o direito à segurança não é diferente, podem ser aplicados em diversas situações. Tem desdobramentos, são cumulativos objetivamente. Mas seguindo lá. C, cobrar, né? Antes de decorrido 90 dias, noventena, da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, para garantir segurança. Então, se eu estou criando um tributo, eu vou cobrar só no exercício financeiro seguinte, ou após 90 dias. Então, você tem aqui uma segurança em relação ao seu planejamento tributário, ao que você vai ser obrigado a pagar ou não. Isso é uma proteção a você, indivíduo, uma proteção ao seu direito à segurança nessas relações, nas relações tributárias. Prosseguindo lá. Utilizar tributo com efeito de confisco. 5. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. 6. Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Templos de qualquer culto. C. Patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. D. Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Veja, imposto sobre livro é o fim do mundo. Imposto sobre livro é realmente complicado, né? Mas é só aqui um desabafo. Como autor também, né? Como um ávido leitor, como um educador. Então, para mim, imposto sobre livro não tem nem cabimento, não passa pela minha cabeça. Pelo contrário, tinha que ter incentivo para a produção, incentivo para a leitura, né? Mas repito, um pequeno desabafo de um professor. Mas, retomando lá. E letra E. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras com geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais, os arquivos digitais que os contêm, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser. Então aqui nós temos também, retomando lá no nosso quadro, olha lá, direito à segurança em matéria tributária. O direito à segurança, entendido aqui como segurança jurídica, é derivado da estabilidade das relações interpessoais. Então, ele visa garantir, ou o objetivo é garantir, a estabilidade das relações interpessoais. Então, aqui a gente está falando do direito à segurança nessa perspectiva de segurança jurídica. Segurança jurídica que é derivada dessa ideia de estabilidade das relações interpessoais, garantindo previsibilidade da atuação dos poderes públicos nas hipóteses suscetíveis de repercutirem na esfera jurídica dos particulares. Então, veja, estabilidade das relações é você ter previsibilidade quanto ao que vai acontecer, ao que pode ser feito. Veja só, um dispositivo interessante que foi introduzido após um fato que gerou uma grave instabilidade principalmente, né, econômica para os particulares, aqueles um pouquinho mais velhos, né, não gosto de dizer mais velhos, que têm um pouco mais de idade, um pouco mais experientes, pronto. Né, talvez tenham vivenciado isso. Os mais novos não vivenciaram, talvez se lembrem, né? O plano Collor.
Se você for à Constituição, no artigo 62 da Constituição, que trata das medidas provisórias, lá no parágrafo, eu vou ler o caput, tá? Mas lá no parágrafo 1º, inciso 2, nós temos uma vedação que foi introduzida após o Plano Collor. Olha o que diz lá no caput. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. O que fez o então presidente Fernando Collor de Mello? Era uma sexta-feira, ele acabou o expediente bancário, editou uma medida provisória, bloqueando todos os ativos financeiros. A medida provisória tem eficácia imediata. Você, na segunda-feira, foi ao seu banco, você teria que comprar lá, por exemplo, você ia comprar alguma coisa, você ia tirar 10 mil para comprar alguma coisa, se você fosse comprar. Tá? O banco diz para você, não, não pode. Aí você fala, não estou entendendo. Eu vim tirar o meu dinheiro, não é empréstimo que eu quero. É o meu dinheiro. Quero tirar. Não, não pode. Não. Bom, deixa eu entender. Tá? Eu não posso tirar na hora porque não tenho dinheiro. Eu tenho que avisar para tirar no dia seguinte, como às vezes acontece, para o banco trazer o dinheiro. É isso? Tá? Avisar para eu tirar amanhã, daqui 3 dias, 4 dias. Aí o gerente diz, não, 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 não. O senhor não pode tirar. Não, meu senhor, olha só, acho que o senhor não está entendendo. Você diz lá para o gerente. É o meu dinheiro. Ele diz, é isso mesmo, meu senhor. O presidente da República editou uma medida provisória, bloqueando todos os ativos financeiros. O senhor não pode tirar o seu dinheiro. Então veja que foi o fadado, ou mal fadado Plano Collor. Foi introduzido essa limitação lá no parágrafo, lá na Constituição, no 62, no parágrafo 1º, diz lá, é vedada a edição de medida provisória, inciso 2, acrescentado pela emenda 32, diz lá, que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Então veja que esse inciso 2 do parágrafo 1º do 62 quer garantir o quê? O que ele está protegendo? A segurança. Nas relações bancárias, nas transações bancárias relativas aos ativos financeiros. Segurança jurídica. Para que não possa o presidente da República, na calada da noite, veja só, editar uma medida que pegue você de surpresa. Por isso, garantir previsibilidade das relações. O Estado, veja só, não pode atuar sorrateiramente. Você tem o direito a saber as medidas adotadas pelo Estado que vão lhe afetar. Por isso que você tem, por exemplo, a vedação, a aplicação retroativa da lei. Salvo quando mais benéfica, porque violaria o direito à segurança, à previsibilidade. Aqui, igualmente, eu tenho uma expectativa de saber o que vai acontecer, o que eu posso ou não posso fazer. Então, eu não posso ser surpreendido. O princípio da não surpresa. Muito comum de se falar hoje. O princípio da não surpresa é um desdobramento desse direito à segurança nas relações jurídicas. De você não ser surpreendido, principalmente em se falando de uma relação entre Estado e particular. Mas não se olvidando que os direitos fundamentais, em situações extraordinárias, se aplicam também às relações entre particulares. A depender da teoria adotada, em maior ou menor medida, mas também se aplicam. Por isso que é importante conhecermos, como nós vimos, as teorias que dizem respeito à aplicação ou não dos direitos fundamentais de forma direta às relações entre particulares. Porque você também vai aplicar. Seja em maior ou menor extensão, mas também vai aplicar em maior ou menor medida. Direta ou imediatamente. Quando estiver ali um dos particulares no exercício de função de Estado ou quando for situação de poder econômico. Então, vai depender de uma outra teoria, mas você vai aplicar de uma ou outra maneira. E aqui também é exemplo, embora a relação aqui seja vertical. Vamos retomar. A evidência, a segurança jurídica, é composta por 2 prismas. Perspectiva objetiva e a perspectiva subjetiva. Sob a perspectiva objetiva,
A segurança jurídica implica a publicidade, olha só como é importante, publicidade e a transparência no processo de elaboração normativa, bem assim como a clareza e a densidade das regras jurídicas. Então, o exemplo que eu lhe dei da medida provisória é exatamente isso: transparência do processo legislativo, publicidade do processo legislativo. Você tem que poder ver o que está acontecendo no Congresso em tramitação, tá? Para você saber a lei que pode surgir regulando aquela respectiva relação. Isso é fundamental, tá? Para garantir você previsibilidade. Para saber, por exemplo, se está em tramitação uma lei que vai bloquear os seus ativos financeiros. Porque uma lei pode, a medida provisória não pode. Porque a medida provisória te pega de surpresa. A lei não. A lei você está lá olhando o projeto de lei. Opa, foi aprovado o projeto de lei na Câmara, bloqueando ativos financeiros. Não vou mexer nos meus ativos ainda. Foi aprovada no Senado. Eu falei, opa, agora começou a complicar. E remetida ao presidente para sanção ou veto. Tiro meus ativos do banco. Veja, eu não fui pego de surpresa. Porque o presidente vai sancionar, pode ou não sancionar. Aí ele ainda terá que promulgar, publicar, para então a lei ser aplicada. Então não foi pego de surpresa. Então é necessário se garantir essa publicidade e transparência no processo de elaboração normativa, no processo de edição de leis. Exatamente por isso que surge esse exemplo do 62, parágrafo 1º, inciso 2, que foi introduzido após a experiência negativa que nós tivemos. Mas então veja lá novamente o detalhe. Então, segurança jurídica implica publicidade e transparência no processo de elaboração normativa. Mas também, veja esse detalhe, clareza e densidade das regras jurídicas. Significa que as regras jurídicas elas devem ser elaboradas, na medida do possível, com clareza. Não devem ser elaboradas a partir de expressões dotadas de alto grau de abstração. Então, deve ser utilizado, dentro do possível, expressões dotadas de maior densidade, mais concretas. Deve ser mais delimitada. Por isso é que se fala, por exemplo, lá em matéria penal, o princípio da taxatividade em matéria penal, para se garantir o quê? Certeza em relação à conduta que se quer coibir, proibir ou fomentar. Por isso que é necessário não apenas transparência e publicidade no processo de elaboração, mas clareza e densidade quanto ao conteúdo da norma elaborada. Isso faz parte do direito fundamental à segurança. É um desdobramento do direito fundamental à segurança. Veja que interessante, né? Quando a gente começa a aprofundar, nós vemos que o direito fundamental, no nosso caso, agora o direito à segurança, ele tem aplicações e situações que a gente talvez não imaginasse no primeiro momento. Direito à segurança na produção normativa, na produção legislativa. E como é que esse direito à segurança é garantido na produção legislativa? A partir da publicidade e da transparência. A partir da certeza e da densidade quanto ao conteúdo do ato elaborado. Veja que interessante. É um direito que você não imaginaria como aplicável ao processo de elaboração normativa, é plenamente aplicável. E você fala muito, por exemplo, no segundo aspecto, inclusive, certeza e densidade em matéria penal, mas não só em matéria penal. Todas as normas, todas as leis devem ser editadas com a maior clareza possível e dotada de maior concretude possível, para evitar dúvidas, né? Para não gerar conflitos interpretativos ou diminuir a possibilidade de conflitos interpretativos. Vamos retomar? Já sob a perspectiva subjetiva, a segurança jurídica importa a proteção da confiança e legítimas expectativas das pessoas na continuidade da ordem jurídica. De arte ou de sorte, aqui é de sorte, né? O de arte é preservar atos normativos
ou, pelo menos, efeitos já produzidos por atos administrativos ou legislativos, que sejam invalidados por ilegais ou inconstitucionais. Então, veja que aqui, olha o reflexo no controle de constitucionalidade. Então, quando você, por exemplo, quando o tribunal, óbvio, né, declara uma norma inconstitucional, declara uma norma inválida, declara uma lei, portanto, incompatível com a Constituição, mas modula os efeitos da decisão, não apagando tudo que foi produzido com base na lei. Ele o faz, essa modulação, esse afastamento do efeito ex tunc, do efeito retroativo, a preservação de efeitos produzidos pelo ato declarado inconstitucional, em nome da segurança jurídica, da confiança, das legítimas expectativas. Então, por exemplo, vamos imaginar que seja editada uma lei regulando a aposentadoria de determinada categoria de servidores. Você se aposenta com base nas regras estabelecidas nessa lei. Você está lá aposentado há 5 anos. Comprou sua casinha de campo, sua casinha de praia, que você tanto queria para curtir a sua aposentadoria. Agora você pode tranquilamente, por exemplo, contribuir com o estudo da sua netinha. Aí está pagando lá o estudo da sua netinha. E a lei que regulou a sua aposentadoria é atacada, impugnada, através de ADI, pedindo para que ela seja declarada inconstitucional, em razão de um vício formal. Por exemplo, tá? Foi aprovado o projeto de lei na Câmara, remetido ao Senado. No Senado houve uma alteração substancial e não foi devolvida à Câmara dos Deputados, conforme determina o parágrafo único do artigo 65. Olha lá. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Não voltou. Então eu tenho uma inconstitucionalidade no meu exemplo. Essa norma, portanto, é declarada inconstitucional. Declarada inconstitucional, se aplicada a regra quanto às técnicas de decisão, ela será declarada inconstitucional com pronúncia de nulidade e a decisão terá efeito, a decisão que declara a norma inconstitucional terá efeito retroativo. Ex tunc, a data em que a lei foi editada, apagando tudo que foi produzido com base nessa lei, declarada inconstitucional, declarada nula de pleno direito. Mas espera aí, você vai devolver esse dinheiro? Vai ter que devolver? Você se aposentou com base nos requisitos que a lei dizia. Você tinha uma expectativa legítima nessa lei, confiança, portanto, em que ela tenha sido elaborada a partir dos ditames constitucionais, que o legislador tenha observado a Constituição, como você observou a lei para se aposentar. Você tinha uma expectativa legítima. Você tinha uma confiança na lei produzida pelo legislador. Então, o que faz o tribunal? Modula os efeitos da decisão, declara inconstitucional, mas preserva, portanto, aqueles pagamentos que já foram feitos. Então, aqui se garante o direito, ou um dos aspectos do direito à segurança jurídica, sob o prisma ou a perspectiva subjetiva do indivíduo. Olha só. Direito do indivíduo a confiar, a ter expectativa legítima em relação às normas jurídicas. Retomando. O direito à segurança das relações jurídicas ou a segurança das relações jurídicas pode ser descrito como a intangibilidade do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Já destaquei, inclusive, para vocês esses 3 institutos jurídicos. Direito adquirido concebido como direito que o titular ou alguém por ele possa exercer, como também direito cujo começo do exercício tenha termo pré-fixado ou condição pré-estabelecida, inalterável, a arbítrio de outrem. Resumo. Direito adquirido é delineado como sendo o direito que é consequência de um fato apto a produzi-lo, em virtude da lei do tempo em que o fato foi realizado. Já ato jurídico perfeito pode ser conceituado como ato jurídico já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou, em que se formou. Em outros termos, o ato jurídico perfeito é delineado como sendo todo ato jurídico que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro. Por fim, coisa julgada.
é relativa à decisão judicial que já não caiba recurso. Resumindo, o instituto da coisa julgada, em sentido material, impossibilita a renovação do litígio que foi objeto de definitiva resolução em processo civil, penal ou trabalhista. Então, são desdobramentos, veja só, desdobramentos do direito à segurança, mais especificamente, direito à segurança das relações jurídicas. Podemos ainda falar em direito à segurança, como também já demonstrado, a segurança do domicílio. A segurança domiciliar, ela é arquitetada como respeito ao espaço delimitado e autônomo, reservado à vida íntima. Olha a intimidade aqui, hein? Ou atividade profissional da pessoa, que coincidam ou não com a habitação civil, hein? A busca domiciliar, por exemplo, ela pode ser resumida como uma entrada e permanência em domicílio alheio nos casos de desastre, consentimento do morador, flagrante delito, prestação de socorro e durante o dia, com mandado judicial. Desastre abrange eventos de natureza catastrófica. Consentimento do morador alcança os dependentes e subordinados do proprietário, na ausência do morador. Flagrante delito apreende todas as espécies de flagrância, não somente o real ou propriamente dito. A prestação de socorro. Então veja que eu destaquei para vocês aqui todas as possibilidades, tá? A prestação de socorro atinge as hipóteses de estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal. Já o mandado judicial é legitimado por fundadas razões para apreensão de coisas achadas obtidas por meios criminosos, instrumentos e objetos de falsificação ou contrafação, armas e munições utilizadas na prática de crime ou destinadas a fim delituoso, cartas abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato e pessoas vítimas de crimes, a descoberta de objetos necessários à prova da infração ou defesa do réu ou a prisão de acusados de delitos, sendo evidente que as conceituações de dia e noite podem ser determinadas pelo critério sociológico, no qual a noite compreende o período de repouso noturno, ou pelo critério astronômico, no qual a noite consiste no período entre a aurora e o crepúsculo, ou ainda, critério legal, no qual a noite contempla o período das 18 às 6 horas. E o dia, ao contrário, das 6 às 18 horas, como se vê no 240, parágrafo 1º do CP. Merece ainda destaque o direito à segurança das comunicações pessoais. Segurança das comunicações pessoais é deslindada como tutela do processo de transmissão de mensagem entre interlocutores, emissores e receptores, por intermédio de qualquer meio técnico. Comunicações epistolares, telegráficas, de dados, não sujeitas à interceptação, não excluído o devassamento do conteúdo de correspondência fechada dirigida a preso por ato administrativo fundamentado de diretor de estabelecimento penitenciário. Aqui a gente tem uma mitigação, na medida em que a administração penitenciária, por razões de segurança jurídica, de segurança pública, desculpe, então veja, a segurança também, hein? Segurança aqui é que justifica a própria mitigação. Disciplina prisional ou preservação da ordem jurídica pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma escrita no 41, parágrafo único da LEP, proceder à suspensão ou restrição do direito do preso de contato com o mundo exterior, porquanto a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda das práticas ilícitas. As comunicações telefônicas, por sua vez, são suscetíveis de interceptação por ordem judicial, para finalidade de prova em investigação criminal ou instrução processual penal.
Não obstante, a diferenciação entre interceptação telefônica, na qual há o registro do conteúdo do diálogo estabelecido pela via telefônica, sem conhecimento de ambos ou sujeitos da relação dialógica. A gravação clandestina de conversa telefônica, na qual há o registro de conversação com terceiros, por meio de reprodução magnética, sem o conhecimento de um dos sujeitos da relação dialógica. E a quebra de sigilo sobre registro de dados telefônicos, na qual há prova documental das chamadas telefônicas, uma vez que a interceptação telefônica, para fins de inquérito policial ou ação penal, nas hipóteses e na forma estabelecida pelo artigo 3º, incisos 1 e 2 da Lei 9296 de 96, não se confunde com a gravação realizada por um dos interlocutores da conversação sem conhecimento do outro, nem a quebra do sigilo das chamadas telefônicas. Então nós temos aqui o desdobramento do direito à segurança no âmbito das comunicações pessoais. Ainda, como já dito, direito à segurança em matéria penal. Segurança em matéria penal é destacada como proteção do indiciado, acusado, condenado e culpado durante a persecução criminal. A ciência penal é informada pela reserva legal, uma garantia do direito que a gente está aqui falando, que resguarda a anterioridade à legalidade da norma penal incriminadora em relação ao fato incriminado, dado que não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia combinação legal. Também garantido pela irretroatividade da regra penal, que respalda a extratividade da norma penal mais benéfica, excluídas as hipóteses de regras penais excepcionais ou temporárias, já que estas são aplicáveis aos casos concretos ocorridos durante a sua vigência, ainda que mais severas. É a ultratividade em matéria penal das normas excepcionais ou temporárias, pela responsabilidade pessoal restrita ao autor ou partícipe, sendo inadmissível a responsabilização de natureza social subsidiária ou sucessiva, pela individualização da pena, que resulta da adequação da pena ao condenado, posto que as características do agente e delito devem ser levadas em consideração. Também pela presunção de inocência, que revela uma norma de prova e de tratamento, visto que o ônus de demonstrar a real ocorrência dos fatos constitutivos do direito de punir do Estado cumpre integralmente a acusação, sob pena de absolvição do réu, que não pode ser tratado como culpado. Então, são desdobramentos do direito à segurança em matéria penal. Por fim, direito à segurança em matéria tributária. A segurança em matéria tributária ela é desvendada, revelada como proteção ao contribuinte, em função da tipicidade, isonomia e retroatividade e anterioridade tributárias, bem assim como vedação do confisco e da limitação da circulação de pessoas ou bens, como por nós destacado. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço grande a todos vocês, muito sucesso e saúde. Até a próxima oportunidade.